Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Amor Azul. Nós vamos conversar neste módulo sobre como diminuir comportamentos. Para conversar sobre como diminuir um determinado comportamento, a gente falou muito sobre estratégias para trabalhar os antecedentes, sobre estratégias de prevenção, sobre estratégias que são estratégias que a gente chama de construção, de ensino de habilidades. Essas são as minhas estratégias favoritas, é por onde eu começo, é por onde eu sempre estou olhando o ensino, mas existem momentos, existem situações onde a gente, em conjunto, nunca separado, sempre em conjunto com essas estratégias, nós precisamos usar outros mecanismos, outros princípios comportamentais e outras técnicas para que a gente consiga diminuir comportamentos, especialmente quando a gente está diante de uma situação, por exemplo, onde a criança apresenta um comportamento que, por exemplo, é um comportamento perigoso para ela mesma, comportamento perigoso para outras pessoas ou que causa danos ao ambiente. Então a gente sabe que existem várias situações, níveis, e em alguns momentos, dependendo da situação, você pode precisar usar estratégias que a gente chama na análise do comportamento de punição para diminuir comportamentos. Como vocês lembram da aula de revisão, se estiverem um pouquinho em dúvida, é só rever essa aula. As punições, elas são chamadas dentro da análise do comportamento de positiva e negativa. Lembrando que não é positiva por ser boa, nem é negativa por ser má. Ao contrário, na verdade. Punição positiva é aquela que a gente, se possível, não use em momento nenhum, tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre alguns dos procedimentos ao longo deste módulo, mas eu quero muito passar para vocês, primeiramente, por que a gente deve evitar usar de punição ao máximo. Por que a gente, como diz, a gente foge desses procedimentos o máximo que a gente pode. Existem razões científicas para isso. A punição é algo que, na verdade, gente, a gente for olhar, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. A gente, por exemplo, se eu encosto um dedo numa tomada, eu levo um choque, eu vou não encostar mais o meu dedo nessa tomada, eu já sei que aquilo dá choque. E aí eu vou, não, aqui vai dar choque, eu não vou tocar mais ali. Então, se existe no nosso dia a dia situações que vão gerar punições, digamos assim, mais cotidianas, situações que a gente vai diminuir o comportamento, é normal que aconteça. Mas veja bem, é muito diferente ter situações do cotidiano, por exemplo, eu me bato sempre que eu passo perto de um móvel e eu começo a passar longe desse móvel, de eu planejar bater numa criança para diminuir o comportamento, o que inclusive é contra a lei. Então, planejar usar isso como uma estratégia de ensino é algo que é diferente e deve ser muito bem pensado. Se eu estou pensando em usar algo como estratégia de ensino, eu tenho que ter uma base muito sólida de que isso vai funcionar e a verdade é que punição funciona. Se não diminui o comportamento, nem é considerado punição. Então, assim como a gente falou de reforçamento, só é considerado reforçamento se o comportamento acontece mais e mais vezes no futuro, a mesma lógica é com a punição. Só é considerado punição se no futuro o comportamento acontece cada vez menos, menos e menos. Mas, como eu falei no início, existem vários motivos pelos quais a gente evita usar isso. E eu quero conversar com vocês sobre todos eles. O que acontece? A gente vem de um modelo cultural de ensino de educação que é extremamente punitivo. Nós fomos educados, provavelmente muitos de vocês foram educados com base em punição, com base no grito, com base em palmada, com base no castigo, com base em perdas de coisas, com base em, de repente, levar bronca na frente de todo mundo de uma determinada situações, com base em ficar num canto sentado. Ou seja, nós fomos educados ao longo da nossa vida muito com base em punição. E a nossa sociedade considera adequado e correto ainda, infelizmente, o uso de punições. E muitas vezes, para as famílias, essa foi a única forma, às vezes, que eles conheceram. Então, existem, inclusive, vários ditados populares que eles são colocados, inclusive, para reforçar isso. Então, é de pequeno que se entorta... como é esse mesmo? De pequenino que se torna... Entorna o pepino. Que torce o pepino. Então, por exemplo, é de pequeno que se entorta o pepino, ou então frase do tipo, eu apanhei e sobrevivi. Eu sempre acho essa ótima. Eu apanhei e sobrevivi. É isso que a gente quer para nossas crianças, que elas sobrevivam?
Então, muitas vezes vão dizer, eu tô fazendo isso por seu bem, eu tô batendo porque eu te amo, eu tô fazendo isso porque eu me preocupo com você, eu tô gritando com você porque eu quero que você seja uma pessoa melhor. Então, a sociedade muitas vezes vai colocar essas frases, vai colocar para as famílias como essa sendo a forma de educar, como essa sendo a forma correta, como essa sendo a alternativa. Só que não é. Não é a única forma, não é a única alternativa e ela causa vários prejuízos. Por que se usa tanto, já que causa tantos prejuízos assim? Uma das questões, gente, é que, como eu comentei anteriormente, punição funciona. A gente precisa falar sobre isso. Funciona. Diminui o comportamento. A criança deixa de fazer algo. Então, para quem está aplicando a punição, é reforçador. Eu consigo, lembra da fuga e esquiva? Eu consigo me livrar de algo, tirar algo, retirar algo que é aversivo. Então, muitas vezes, quando o adulto está usando de punição com a criança, para ele, esse processo é um processo que é reforçador. Ele consegue tirar algo aversivo do ambiente dele ao fazer isso. Então, isso acaba mantendo o comportamento do adulto fazer. Então, o comportamento do adulto vai aumentando de frequência porque ele está sendo reforçado. E o comportamento da criança vai diminuindo porque ele está sendo punido. Você entra num ciclo onde é muito mais rápido, é muito mais fácil para o adulto e ele acaba fazendo isso mais vezes, mais vezes, mais vezes. Então, acaba sendo algo que funciona para ele naquele momento. E outra coisa que acontece é que muitas vezes os efeitos colaterais, os efeitos negativos do uso de punição, eles não são vistos diretamente. Então, às vezes, inclusive, a família não vai conseguir associar que, de repente, aquela criança está com medo de tudo, com baixa autoestima, não consegue dormir sozinho e tem problemas de faxina na cama, e aí você não consegue associar que isso é devido ao grande uso de punição. Então, muitas vezes, a relação não é direta para a família, ela não consegue associar e muitas vezes os efeitos colaterais disso, eles são às vezes a longo prazo. E aí, como é a longo prazo, eu não faço associação que isso que está acontecendo a longo prazo é em função de uma coisa que aconteceu agora. Então, vamos conversar agora sobre quais são alguns dos efeitos colaterais, digamos assim, de usar estratégias punitivas. Eu quero muito que a gente comece dessa forma, de modo que ao longo deste módulo, que vocês forem conhecendo os procedimentos de punição, seja um processo de reflexão muito grande sobre o uso ou não, e eu recomendo muito que vocês tenham um profissional junto com vocês durante se decidirem, se perceberem que de repente pode ser uma estratégia para ser utilizada. É importante ter um profissional junto, é importante ser junto com estratégias positivas. O objetivo aqui é grande, é de trazer esse conhecimento para vocês, tá? Mas definitivamente não é uma sugestão de intervenção o uso de punição, ok? Vocês vão entender bem por quê. Primeiro motivo, quando a gente começa a usar a punição, pense em vocês, de repente vocês tiveram algum momento da vida um chefe que toda vez que vocês encontravam ele dizia que o trabalho de vocês não estava legal, que uma coisa não estava funcionando, que você não faz nada direito, que uma coisa não está no seu lugar, que você não terminou um prazo, e ele fala isso na frente de todo mundo para quem quiser ouvir. Com o passar do tempo, o que é que você faz? Você começa a evitar esse chefe. Você começa a olhar que ele tá tomando cafezinho, você tá morrendo de sede, queria pegar uma água, mas a sede não era tão grande assim. Você pode esperar um pouco. Você começa a evitar essa pessoa. Às vezes você começa, inclusive, a evitar o contexto onde essa pessoa está inserida. Eu já vi uma situação onde era um local de trabalho muito amplo, de uma empresa muito grande, e as pessoas que trabalhavam nesse local davam uma volta imensa para sair do local, para não sair pela porta onde tinha que passar pela porta por frente do chefe. E elas davam uma volta imensa, e aí eu fiquei, mas por que as pessoas andam tudo isso? Era para não passar por aquele local onde o chefe estaria. A mesma coisa acontece quando você usa de punição com criança. Com o passar do tempo, a gente começa a aprender, opa, essa pessoa vive brigando comigo, essa pessoa bate em mim, essa pessoa vive chamando minha atenção por tudo, essa pessoa me coloca de castigo, eu vou evitar essa pessoa. Fuga e esquiva. É o mais lógico, deixa eu evitar essa pessoa, deixa eu ficar longe dela. Então, um dos primeiros efeitos colaterais é que, com o passar do tempo, a pessoa que sofre dessa punição, ela vai evitar o que a gente chama assim do agente punidor, a pessoa que pune, ela vai ficar, não, eu vou ficar só longe. Então,
Às vezes a gente vai ver a pais reclamando na adolescência, né, que o adolescente não sai de dentro do quarto, que se isola, que não interage com a família, que nunca quer estar junto, nunca quer estar nas coisas. Como foi a infância dele? Lembra daquela questão dos efeitos colaterais estão a longo prazo? Na hora, muitas vezes, que a criança entra na adolescência, muitos pais param, por exemplo, de usar punição física. Então param de bater. Mas passaram a infância batendo. Na hora que a pessoa conseguiu fugir disso, ela já está com todo o histórico de fugir da pessoa que pune. Então, se eu tenho alternativa e eu consigo dizer não quero ir, vou ficar em casa, eu vou dizer que eu não quero ficar em casa, eu vou ficar o mais longe possível que eu puder dessa pessoa. Claro, gente, esse não é o único motivo pelos quais os adolescentes preferem muitas vezes ficar no quarto. Mas é um motivo que a gente muitas vezes observa que acontece. Então, ele vai tentar fugir e se esquivar dessa pessoa. E às vezes tá num cômodo, a pessoa tá num cômodo, ele vai para outro, ele vai se afastando. E se a gente for parar para pensar, gente, é isso que a gente quer? Que a nossa criança fique longe da gente, que a criança não queira ficar no mesmo ambiente, que a criança tenha medo de você? E aí entra num segundo questão com a punição. A punição, gente, ela leva a muitas respostas emocionais. E uma delas, além do medo, que a gente acabou de mencionar, é a agressão. Muitas crianças que são punidas fisicamente, verbalmente, não verbalmente, né? Às vezes punição não verbal pode ser tão danosa quanto uma verbal, pode fazer você se sentir tão mal quanto você levar uma bronca. Eu já vi crianças e adolescentes dizendo que preferia muito mais ter levado uma palmada do que ter lidado com o olhar. Então, é algo para a gente estar refletindo. Quando eu uso de estratégias de punição, isso gera várias respostas emocionais. De medo, de insegurança, de agressão. Então, ao invés de diminuir, por exemplo, um comportamento ou problema, eu acabo gerando vários outros comportamentos problemas. Eu acabo gerando várias questões de agressão. E, inclusive, gente, é muito comum que a gente veja, por exemplo, numa família onde uma das pessoas usa de punição e outra pessoa não, que a pessoa que pune, ela fale com orgulho, né? Então ela fala, mas comigo ele não faz isso. Ele não faz isso, mas ele também não brinca, ele também não interage, ele também não procura, ele também não fica junto. E muitas vezes ele não faz isso na sua frente, mas ele faz em outros ambientes, em outras situações. Então, ela não faz na sua frente, porque às vezes ela passa a evitar essa pessoa, mas de repente, ela, por exemplo, a pessoa que recebeu uma punição em casa porque tirou nota baixa, está batendo no colega na escola. E então ele começa a ter respostas emocionais e respostas de agressividade, respostas de insegurança, respostas de medos em função disso. Essas são uma das mais comuns, mas existem várias outras. E outro ponto que acontece, que é um pouquinho isso que a gente já falou, é que muitas vezes o comportamento ele vai diminuir, por exemplo, na frente da pessoa que faz a punição ou no contexto onde essa pessoa ela tá, por exemplo, dentro de casa, mas ela vai às vezes aumentar em outras situações. Esse é um processo que a gente chama de contraste comportamental. Então, eu, por exemplo, começo a ser punido dentro de casa e tô ficando de castigo o tempo todo. E aí, esse comportamento que me leva a ficar de castigo dentro de casa, ele diminui de frequência dentro de casa, na frente da pessoa que usa a estratégia de punição. Mas na escola, a criança começa a apresentar um monte de outros comportamentos, problemas. E aí se culpa a escola, quando na verdade o problema não é na escola. A escola está tendo uma consequência de uma coisa que acontece em casa. O inverso também acontece. Então, de repente, uma criança que está sendo muito punida na escola, então a pessoa às vezes diz, nossa, mas comigo isso não acontece. Mas não acontece por quê? Tá funcionando de fato? Se tivesse funcionando de fato, a gente esperava que esse comportamento não acontecesse em qualquer outro ambiente, qualquer outra situação. Mas a punição, ela tem dessas características. Às vezes vai ser na frente da pessoa, vai ser no contexto dessa pessoa tá, e muitas vezes vai diminuir no contexto, na situação onde aquela pessoa que pune tá, mas vai aumentar em outros contextos, vai aumentar em outras situações. Outro efeito que acontece com a punição é que muitas vezes você quer punir um comportamento, mas você acaba punindo tudo que vai junto no bolo, digamos assim. Então, por exemplo, a criança briga muito com o irmão
quando eles estão brincando. E aí você pega e pune a criança. Eu ainda tô tentando falar, não. Eu desisti. O vídeo deve ter uns 10 segundos, né? Eu desisti e já pedi pra olharem lá embaixo. Eu já pedi pra tu colocar escrito. Eu desisti em algum momento. Então, outra coisa que acontece quando a gente usa a punição é que muitas vezes a gente acaba querendo punir uma resposta, um comportamento, e a gente acaba punindo, digamos assim, tudo que vai no bolo junto. Um caso clássico disso acontecer. Digamos que são dois irmãos que brincam e brigam muitas vezes quando estão brincando. Aí o pai e a mãe quer punir o fato de que eles brigaram. E aí quando eles brigaram, de repente ele vai lá e dá uma bronca, tira o videogame o resto do dia, tira a televisão, bate na criança, faz um monte de coisa de estratégias de punição. O que acontece? Com o passar do tempo, esses irmãos param de brigar, mas eles também param de brincar. Exatamente. Então, quando a gente usa de estratégias de punição, uma coisa que acontece muito é que às vezes você quer punir um comportamento, mas você pune vários outros apropriados, que são bons, que são legais e que vão junto no bolo. E você não tem controle disso. Você não tem como controlar isso. Acontece isso, gente, a um nível que tem crianças e tem adolescentes, pessoas que passam por punição, algumas delas, depois de um tempo, elas vão parando de responder. O que significa isso? É como se elas ficassem paralisadas. Elas se paralisam e elas não sabem o que fazer, elas não conseguem fazer nada. Elas vão se tornando, muitas vezes, crianças que a gente vai dizer que são mais apáticas, mais mufinas, e elas não brincam, elas não falam, elas não coisam, elas vivem caladas, elas vivem mudas, elas vivem com medo de o que eu vou fazer que vai gerar punição. E aí, com isso, é melhor não fazer nada, porque se eu não fizer nada, eu não vou ser punido. Se eu fizer alguma coisa, eu corro o risco de ser punido. Melhor não tentar. Melhor não fazer. Nossa, Mara, exagero. Não, gente, infelizmente não é. Isso acontece muito. Muito, muito, muito. Você tenta punir um comportamento e você acaba punindo vários outros legais e apropriados. Então imagina uma criança que de repente quase não fala, quase não interage, de repente ela começa a falar. Só que ela começou a falar agora, só que ela tá falando muito alto. Ela não tem ainda medir o tom de voz. Aí os pais ficam incomodados de repente porque tá todo mundo olhando, tá todo mundo reparando que a criança tá falando muito alto e eles começam a brigar com a criança, porque a criança tá falando muito alto e essa criança que antes sequer falava volta a não falar. A criança vai parando de falar porque ela é requerido dela, que antes sequer falava, que ao falar ela fale baixo, só que ela ainda não aprendeu a falar baixo. Aprender a falar baixo é um controle, gente. Inclusive que varia muito de acordo com a cultura. Tem culturas que vão falar muito mais baixo, tem cultura que vão falar muito mais alto. Então isso é algo que varia muito, é uma aprendizagem. Não é natural que a gente comece falando baixo. Principalmente uma criança, não é natural que uma criança fale baixo. Crianças gritam. Criança vai gritar e vai falar alto. É normal. Então, muitas vezes, na tentativa de repente, punir essa resposta da criança falar muito alto, você acaba punindo que a criança fale. E a criança vai aprendendo, não, melhor ficar calado, porque quando eu falo, eu levo bronca. Calado, eu não levo bronca. Calado, eu não fico de castigo. Fico calado. Então, essa é uma outra questão da punição. Ela vai punir outra resposta, a resposta apropriada, e muitas vezes ela vai gerar essa paralisação. Gente, a punição, ela pode gerar a paralisação no nível que muitas vezes ela pode estar relacionada, inclusive, com o aumento de comportamentos de estereotipia. Algumas crianças aumentam o comportamento de estereotipia quando elas passam por muitas punições. Então, é esse o nível do problema que a gente tem quando a gente usa estratégias de punição. Grande a lista, então vamos a mais um item da nossa lista de por que não usar punição. Qual a lógica da gente dizer para a criança? Ou qual é a lógica da gente ir lá e dizer, não bata no seu irmão? Pá! Não tem, gente. Quando a gente
usa de punição para a gente diminuir o comportamento, a gente está dando um modelo para a criança de como ela tem que se comportar. E aí uma pergunta que eu sempre faço é a seguinte: se nós, enquanto adultos, temos dificuldade de gerenciar uma situação de conflito sem usar punição, como é que eu espero que uma criança faça isso? Quando eu uso de punição em situações difíceis e situações de conflito, eu estou ensinando para a criança que essa é a forma de solucionar situações difíceis e de conflito. Eu estou ensinando para a criança que quando tem essas situações, punir é a forma de educar. Porque é essa associação que muitas vezes a gente inclusive faz verbalmente. Eu estou te educando. Então, se eu tô num colégio, um coleguinha pega meu lápis sem me pedir, eu vou bater no coleguinha, porque eu vou educar o coleguinha de que é errado ele pegar o meu lápis sem pedir. É a mesma lógica. Ao usar dessas estratégias, a gente está dando modelo para a criança a imitar. É muito comum que crianças que batem, que falam palavras agressivas, que elas ouçam e sofram isso em alguns momentos. Lógico, não sempre, não 100%, mas isso é muito comum que aconteça. Essas crianças passam a imitar esse modelo que elas têm no adulto de qual é a forma de estar fazendo, qual é a forma de estar educando. Então a gente precisa atentar demais para isso. Qual o modelo que a gente quer dar? Como é que a gente quer ensinar as nossas crianças a lidar com situações de conflito, a lidar com situações difíceis? E, gente, quando a gente tem um desenvolvimento típico, já é tão difícil lidar com as coisas, imagina quando você tem um diagnóstico de autismo, você tem dificuldade de comunicação, interação social, às vezes você tem dificuldade para entender as normas, as regras, como se comportar. Eu digo assim, não é uma questão de eu tô fazendo de propósito, sabe? Muitas vezes a criança ela não tem noção do que exatamente de errado ela tá fazendo. E aí ela é punida por algo que... Desculpa. Próximo motivo para não usar a punição, gente. A punição, ela vai impactar muito na autoestima da criança, em como ela se enxerga, em como ela enxerga o ambiente dela. Crianças que sofrem punições frequentes e intensas são crianças que muitas vezes elas vão relatar como eu não consigo, eu não sei, eu sou burra, eu sou incompetente, eu não consigo fazer as coisas, a minha vida é uma droga e por aí vai. Então são crianças que vão ter muitos problemas de autoestima, de autoconfiança ao longo da sua vida, em função de terem passado por estratégias de punição ao longo da vida delas. Então, impacta a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Mas, gente, mais um motivo para não usar punição. Uma característica da punição é que a gente chama de ressurgência. O que significa isso? Significa que depois de um tempo o comportamento volta. É exatamente isso que vocês ouviram. É muito comum que você resolva o problema de modo temporário e depois de um tempo, principalmente quando de repente a pessoa percebe que já não está acontecendo tanto, tal, vai mudando, isso vai voltando, esse comportamento ele ressurge. E é muito comum que a ressurgência, o comportamento volte pior do que ele era antes de você usar a punição. Sim, exatamente isso. Não só o comportamento volta a acontecer, como o comportamento volta a acontecer com muito pior do que ele acontecia antes. Então a ressurgência é uma característica comum. Lembra quando a gente falou da extinção, que antes de melhorar piora? Pois é, uma característica da punição é que é a ressurgência. Depois de um tempo, é muito comum que esse comportamento volte a acontecer e que ele volte a acontecer pior do que ele acontecia antes. Então os ganhos que muitas vezes se tem são ganhos temporários. Isso acontece principalmente quando eu não ensinei. Quando eu não tive um comportamento alternativo, adequado, apropriado para colocar no lugar. Porque se eu não tenho nada para colocar no lugar, aquele comportamento que era inapropriado, mas que funcionava para ela de alguma forma em determinado momento, volta. Então, uma questão que acontece é o que a gente chama de habituação. Então, muitas vezes, com o passar do tempo, a criança ela se habitua à punição. Quem nunca viu uma criança que de repente leva uma palmada e pega e diz, nem doeu mesmo, pode bater, ainda entrega a mão para apanhar. Ou que diz, eu nem ligo,
Pode me colocar de castigo, eu nem queria esse videogame mesmo, nem queria brincar. Com o passar do tempo, a criança ela se habitua à punição. Isso vai fazer tão parte do dia a dia dela que não faz mais diferença. Lembra quando a gente conversou sobre reforçamento positivo e que a gente falou que com o passar do tempo, se eu uso muito uma coisa, muito, vai perdendo o valor reforçador e a criança vai deixando de gostar tanto? Pois é. A mesma coisa acontece com a punição. Se eu uso muito, com muita intensidade, com muita frequência, depois de um tempo não faz diferença ser punido ou não. E é muito comum que ocorra um fenômeno que os pais começam a usar cada vez de mais e mais punição, e mais punição, e mais punição. Então eu vou bater com mais força, eu vou deixar de castigo por mais tempo. Se torna uma bola de neve, onde todos esses efeitos colaterais que a gente conversou, eles vão aumentando, aumentando, aumentando. É uma bola de neve, gente. Então, com o passar do tempo, a pessoa pode se habituar à punição. Por fim, um último ponto que é essencial para a gente não usar punição é que isso faz parte dos direitos da criança e do adolescente, por lei. Então, eu vou ler aqui um trechinho do ECA para vocês. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados, sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativos ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar delas, tratá-las, educá-las ou protegê-las. Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se castigo físico ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Segundo o ponto, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. A gente pode, a princípio, ficar, nossa, Mari, mas muito grande, muito exagerado. Gente, recentemente eu vi na internet uma foto que era uma criança limpando o chão do banheiro enquanto aparecia o pai com uma garrafa de cerveja. E ele estava dizendo que ele estava usando isso como forma de correção de algum comportamento inapropriado que a criança tinha feito na rua. E aí ele posta a foto da criança num local onde nunca mais essa foto vai apagar. Não importa o que aconteça, essa foto sempre vai existir, ela sempre vai estar na internet. A imagem dessa criança limpando o chão do banheiro, e não há problema nenhum limpar o chão do banheiro, viu, gente? Não é essa a questão. É quando você coloca que limpar o chão do banheiro como uma estratégia de punição, humilhação, ridicularização dessa criança. É por esses motivos que o ECA existe. Eu sei que não é isso que vocês fazem, eu sei que vocês não usam dessas estratégias. Eu quis trazer para vocês, e esse é um assunto, para mim, ele é muito importante da gente estar debatendo. Eu sei que algumas coisas podem ser, nossa, mas isso é muito intenso, mas é importante, sabe, que a gente olhe para tudo o que acontece e às vezes a gente olhe para quão grave pode ser algumas coisas, porque, por exemplo, nessa foto tinha milhares de curtidas. E tinha milhares de comentários dizendo quão maravilhoso era aquele pai. Então, a nossa cultura, ela valida, ela apoia e ela considera isso a melhor forma de educar. E às vezes ela naturaliza isso de uma tal forma que a gente muitas vezes sequer percebe que uma determinada ação não é adequada, porque ela está de modo naturalizado pra gente. Então, às vezes eu trago um pouco intenso, que é para poder trazer esse pensar, esse refletir sobre coisas que muitas vezes pra gente está sendo considerado natural, mas que se a gente for olhar tanto no ponto de vista científico quanto legal, não é, tá bom?
No nosso próximo vídeo, a gente vai começar a falar um pouco sobre a questão da punição negativa, vamos conversar sobre algumas estratégias, mas aí vocês já vão ver esses vídeos, tendo esse olhar e compreendendo a importância da gente usar, quando usar isso, se necessário usar isso, depois que eu tentei estratégias positivas, depois que eu tentei estratégias de trabalhar o antecedente e prevenção, eu usar isso ainda em conjunto com as estratégias positivas e tudo mais. Então eu acho que vai ajudar o olhar de vocês sobre isso, tudo bem? Um beijo e até a próxima aula.